Graça e paz. Amém? Quantos estão felizes? Amém. Podeis tomar assento. Nós hoje vamos falar sobre Jó. A obreira já leu o texto sagrado. E Jó é conhecido como um homem muito paciente. E nós temos como ditado popular a paciência de Jó. Diga, a paciência de Jó. Mas isso, como eu disse, é um ditado popular. Isso não é bíblico. A Bíblia é muito mais importante, muito mais profunda e traz muito mais ensinamentos para nós do que um simples ditado popular. Pode ser que com certeza você aprendeu com esse ditado popular que diz a paciência de Jó. As pessoas já olharam para você e disseram: tenha paciência, seja como Jó, paciência de Jó. Mas como eu disse, este é um ditado popular. Mas ele não é bíblico. Diga, mais importante do que ter a paciência de Jó é ter a bênção que Jó tinha. Por isso o ditado popular é válido. Com certeza uma mãe, uma avó já falou para o seu filho, para o seu neto, um amigo já falou para o outro: calma, calma, as coisas vão dar certo. Calma, paciência. Você já não viu Jó? Paciência de Jó. A história de Jó não é real. A história de Jó é uma história, é uma parábola. E ela é a mais antiga história da humanidade. Diga, é uma história muito antiga. E ela traz muitos ensinamentos. E ela é muito ministrado também. Há muitas campanhas sobre Jó. Mas o que nós vemos sobre Jó é como foi lido o primeiro capítulo e o último capítulo. Mas entre o primeiro e o último capítulo, há muitos capítulos. Há 40 e poucos capítulos. Diga, muito ensinamento. Eu quero trazer apenas alguns para você. E quem sabe despertar você, te incomodar ou te obrigar a ler o livro de Jó. Se Deus falou com você, se é para você ler, que Deus te dê muito mais do que paciência, te dê sabedoria e possa te restituir em tudo. Mas o texto diz e começa apresentando quem é Jó, falando sobre a vida de Jó, falando sobre a família de Jó, um homem bem casado, um homem que tem 7 filhos, um homem que tem 3 filhas, um homem muito rico. E na antiguidade, para se falar de riqueza, eles se falavam dos números de propriedades de gado. Por isso que quando lemos o texto inicial, onde Jó é apresentado, a família de Jó é apresentada, a quantidade de animais, de bois, de jumentos é apresentado, é para confirmar que ele é um homem muito rico, muito próspero. E termina dizendo que ele era o homem mais rico de todo o Oriente. Diga, um homem muito rico. Mas chega aquele dia, diga, chega aquele dia. O dia mau chega para todos, irmão. Chega para o pobre, chega para o rico. O dia mau chega para o cristão, chega para o ímpio. O dia mau chega para aquele que busca a santidade e para aquele que está no lamaçal do pecado. O dia mau chega para todos. Diga, o dia mau chega para todos. E o que você aprende com isso? Quando eu falo para você que um dia mau vai chegar na sua vida, o que passa na sua cabeça? Ai, meu Deus. Alguns até se benzem. Ou que demora então, pastor. Não, diga para a pessoa que está do seu lado, se prepare para o dia mau. Ainda na quarta-feira nós falamos sobre a armadura de Deus. Alguns usam estratégias humanas e outros usam a armadura de Deus. E ali fala Deus da armadura de Deus. E que nós devemos tomar posse da armadura de Deus. Nós devemos usar a armadura de Deus. E ela é principalmente para o dia mau, para o dia da guerra. Diga para a pessoa que está do seu lado, não use qualquer estratégia. Não use qualquer estratégia. Use a armadura de Deus. Use a armadura de Deus. E quando este dia mau chega para Jó, nós vemos que não aconteceu por um acaso.
em um determinado dia, em que acontece uma reunião nos céus, e algumas pessoas precisam prestar contas com Deus. E em meio a essas pessoas, que tinham que prestar contas com Deus, mais cedo ou mais tarde, todos nós, e eu oro para que seja mais tarde, vamos ter que prestar contas com Deus. No dia final, no dia da nossa morte, no dia do julgamento final, nós teremos que prestar contas com Deus. Tem pessoas que vivem como se nada tivessem a prestar contas, mas um dia vão ter que prestar contas. Hoje você pode dizer assim: eu não presto contas para nada, para o meu pai, para minha mãe, eu cuido do meu nariz. Tem pessoas que vão trabalhar e falam: não, meu patrão não manda nada não. Você pode viver como se não prestasse contas para ninguém, mas um dia é certo, você vai ter que prestar contas diante de Deus. E chegou esse dia em que as pessoas se apresentam a Deus e elas vão prestar contas a Deus. E diz que em meio a essas pessoas tinha, diga, Satanás. E Deus pergunta: de onde vem Satanás? Será que Deus não sabia? Se ele sabe de todas as coisas. Eu gosto de Deus porque Deus gosta de conversar. Se você quiser conversar com Deus gosta de conversar. E Deus fala: de onde vem Satanás? E Satanás responde. E ele diz: eu venho de rodear a terra. Eu estava passeando pela terra. O diabo está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. O diabo não brinca de ser diabo. A igreja muitas vezes brinca de ser igreja. Faz show, nada contra o show. Eu também gosto de show. Faz show, faz gincana, faz festa julina, faz Halloween, festa de Natal. A igreja às vezes brinca de ser igreja. Mas o diabo não brinca de ser diabo. Ele está pela terra rodeando e passeando, buscando a quem possa tragar. Quando estiveram aqui na quarta-feira, falamos um tema, no mínimo curioso, vamos falar assim, né? Quarta-feira foi um tema curioso. Dei alguns testemunhos, alguns exemplos. O propósito é abrir a mente, porque muitas pessoas não acreditam. A maior estratégia do inimigo é mostrar que ele não existe. O que tem de crente que diz: não, o diabo não existe. O diabo não existe. E aí eu dei vários testemunhos, trouxe vários exemplos da minha vida, da minha família, que aconteceram no Ministério Fonte de Vida, com amigos, experiências minhas. E saí daqui na quarta-feira com a consciência de que Deus está fazendo algo, que Deus está trabalhando e o inimigo está furioso. Deus quer libertar o seu povo. A gente tem que entender que Deus não quer tirar o povo do Egito. Deus quer tirar o povo do Egito e levar à terra prometida. Sair do Egito não é libertação. Sair do mundo não é libertação. Sair do mundo e entrar na igreja não é libertação. Pode ser uma mentira, pode ser um esconderijo, pode ser um coré. Sair do mundo e vir para a igreja não é libertação. Deus quer tirar a gente do mundo e levar para a presença dele, para a terra prometida, para habitar com ele nos céus, para a eternidade. Mas aí dei os exemplos. Saí daqui na quarta-feira e não sei tudo não, mas um pouquinho eu sei sobre guerra espiritual. Eu sei quando o inimigo está furioso. Há um mês atrás eu reuni os obreiros e falei assim: nós vencemos um principado e potestade. O principado e potestade da prostituição, que atende pelo nome de Jezabel. E o Senhor está nos convocando para uma guerra espiritual contra o espírito da miséria, da ruína e da morte. Vocês querem entrar nessa guerra? Vocês estão preparados? E aí trouxe uma parábola sobre preparação, sobre o rei, sobre o exército, sobre construir a torre. E falei: nós podemos esperar, nós podemos ir contra eles. Mas o próximo gigante que nós vamos ter que derrubar é o principado da miséria. E aí eles começaram a entender, e Deus está trabalhando em nosso coração. Mas eu saí daqui na quarta-feira
quinta-feira, sexta-feira eu fui levar minhas filhas para se encontrar com as primas, com o vô, e passar o dia, passar o sexta e sábado na casa do vô. E na sexta eu já comecei a sentir que havia um ataque, uma seta. Acordei no sábado me sentindo oprimido, sabendo que o inimigo está buscando uma brecha. E no sábado à noite, finalzinho da tarde, eu e minha esposa, com o Leonardo, entramos no carro, fomos à casa do meu pai, pegar as meninas, e aí chegando lá, ele dá uma boa notícia. Sabe qual é? Notícia muito boa. Falei, quer comer uma pizza? Eu falei, oh, que bênção. Compra 2. Aí, fomos buscar a pizza, tudo, só que, antes da pizza, olha como o diabo é astuto. Ele mora no sítio, a maioria conhece. Estou na rampa lá embaixo, dentro da casa dele, sentado na mesa. Eu olho lá no fundo. Sobe uma rampa, tem o portão, tem a rua. Eu vejo que vem um carro passando devagarzinho. O carro passou pela porta e voltou. Eu já achei estranho. O carro foi de novo para frente e voltou de ré devagarzinho. Eu já comecei a orar. Eu não falei nada para ninguém, mas todo mundo percebeu. Eu falei, não vou falar nada, né? Para não assustar ninguém. Aí o carro parou. A porta abriu. E aí meu olho arregalou. Todo mundo olhou para mim e olhou para a porta. E aí eu vi uma pessoa de branco saindo. E uma pessoa de calça jeans, porque o portão dá para ver da parte de baixo. E aí a pastora Carla já virou, já teve a revelação. Estão entregando um despacho lá na porta. Eu falei, misericórdia. Meu Deus, e a minha pizza? Será que vai dar para comer a pizza ou não? O diabo vai estragar minha noite, vai estragar minha pizza hoje, não acredito. Aí que eu fiquei furioso. Aí saímos, corri para o portão, o apóstolo pegou o carro, foi com o carro, acendeu o farol, começou a buzinar, o cara entrou no carro, e eu voltei e falei, olha, entregaram um despacho lá que... uma panela de barro gigante, um monte de coisa dentro. E aí a gente abre o portão, na frente assim, mas estava aqui o despacho, cadê o despacho? Será que eles ficaram com medo, sei lá, e pegaram o despacho e levaram? Aí a pastora Maria perguntou, hoje é sábado. Ela falou assim, mas o trabalho começou na sexta. O trabalho começou na sexta. Hoje eles vieram simplesmente despachar, mas eles fizeram o sacrifício na sexta. E eu fiquei intrigado, falei, mas estava aqui, ó, eu vi aqui o trabalho de feitiçaria, aqui, ó, uma panela gigante, com um monte de coisa dentro. Eu olhei nada, o apóstolo atravessou a rua, do outro lado da rua, tinha um cabrito morto. Quando a gente foi subir, né, eu falei, pastora, dá o seu celular para mim que eu vou tirar uma foto. Porque se eu contar, ninguém vai acreditar. Aí eu vi o despacho, falei, pastora, dá o celular que eu vou tirar a foto lá do despacho, lá para mostrar. Eu vou, né, aqui a gente fala e... né, mostra. Aí cheguei lá, o despacho não estava. O apóstolo foi lá do outro lado, havia um cabrito gigante sacrificado, degolado. E aí eu falei, não, pega o celular que eu não vou nem tirar foto, não, porque está tão forte que o negócio está tão feio que... O diabo não está brincando. O diabo não está brincando de ser diabo. O diabo não cansa de ser diabo, não. Às vezes vem alguém para mim e fala, pastor, cansei de orar. Eu só penso, o diabo não. O diabo não cansou, não. O diabo não desiste de você. Ele está ao derredor buscando uma brecha. E aí, quem estava na quarta-feira, ouviu alguns testemunhos de voodoo, de trabalhos de feitiçaria com comida e tudo mais. Mas isso, sair da quarta, quinta, sexta-feira à noite, eles fazem o sacrifício. No sábado, quando está terminando o dia ali, ó, das 6, a virada do dia para a noite, eles vão lá e colocam na frente da casa. Aí o apóstolo falou, não é para a gente não. Eu falei, apóstolo, faz 10 dias que eu estou falando sobre isso, né? Ele sabe que eu não ministro isso, não fico, né, batendo nessa tecla. Quem está aqui sabe disso. Sabe que quando eu estou ministrando sobre libertação, quebra de maldição, é porque o Senhor está levando, não é porque eu fico todo domingo falando disso, não. Não é porque eu sou caça-fantasma, não. E aí eu falei, ó, faz 10 dias que eu estou meditando sobre isso, eu ministrei sobre isso na quarta, tenho postado mensagens sobre isso, né? Não, aqui, ó, né? Tipo assim, Aí ele parou, pensou, veio atrás de você. Você, meu Deus.
Aí eu me benzi na hora, né, firmei. Aí falou, não, pô, eles vieram entregar na mata. Apóstolo, olha o tanto de mata que tem aqui. O cara para na porta da nossa casa com a luz acesa. Às vezes a gente não quer acreditar. Mas o diabo, ele tem estratégia para destruir a nossa vida. Quarta-feira, a obreira ainda testemunhou, falando de um trabalho de feitiçaria sobre a vida financeira dela. Hoje ela não está aqui, mas ela vinha e pedia para a pastora, pastora, a hora que eu quero namorar, eu quero casar. E ela só arrumava encrenca. Ela falava, mandava mensagem para a pastora, pastora, eu estou começando a namorar. Vinha um negócio na cabeça assim, o cara é gay. Eu falava para a pastora, para você todo mundo é gay. Assim, a gente está em Sodoma e Gomorra, mas o cara é gay. Mas ele está na igreja, ele toca, ele canta. Aí no final, só queria namorar ela, porque estava começando a dar na pinta. Estava começando a aparecer, o pastor estava começando a desconfiar. E aí ele queria apresentar a namorada, para dizer que não era. O diabo é astuto. Mas só aparecia esse tipo para ela. Depois que teve a oração, ela começou a namorar direitinho. As coisas começaram a andar na vida dela. Saiu da depressão, como ela mesma testemunhou na quarta-feira. Quem está aqui é testemunha. Por isso, o Jó está na bênção. Jó não é só próspero. Ele tem uma família abençoada. Ele é muito próspero. Ele é o mais rico do Oriente. Mas em um dia especial, as pessoas vão se apresentar a Deus. E Satanás está junto, e Deus pergunta, de onde você vem? Eu venho da terra, de rodear a terra, eu estou passeando sobre a terra. E Deus fala o quê? Viste o meu servo Jó? Deus fala que ele é muito bom. Deus fala, você viu o meu servo Jó? Como ele é bom, como ele é temente a mim, como ele me respeita, como ele me honra, como ele se desvia do mal. Diga, Jó era muito bom, mas ninguém é perfeito. Você pode ser muito bom, e você pode achar que o pastor é muito bom, mas você não me conhece. A pastora conhece. Você pode se achar o cara, a mina, eu sou muito bom, mas ninguém é bom o suficiente a se tornar perfeito. Por isso que a palavra diz, quem é santo, se santifique ainda mais. Ele era bom. Ele tinha paz, ele tinha prosperidade. Ele era o mais rico do Oriente. Ele era abençoador. Ele era temente a Deus. Se desviava do mal. Ele era muito bom. Ao ponto de ser a testemunha de Deus sobre a terra. Ah, você foi lá na terra, lá? Ah, lá, né? Você viu Jó? Ele era a testemunha de Deus, de uma pessoa boa, abençoada e temente. Mas você pode ser muito bom, você pode ter muito conhecimento, você pode ter muita paz, prosperidade, você pode ser rico. Mas isso não significa que você é perfeito. Perfeito só depois da morte. Só em Deus. Só na vida eterna. E ele fala, será que porventura, a serpente, né? Será que porventura Jó não te adora e é temente a Deus porque o Senhor faz tudo para ele? Tira as coisas dele para ver o que acontece. E Deus fala, tudo bem, vamos ver. Nós precisamos entender que Deus não está apostando com o diabo em relação a você. Ah, que mancada, Deus ficou apostando para ver se Jó ia ou não. Deus sabe todas as coisas. Deus está mostrando para nós, ensinando, porque isso não é real, mas é uma história que traz princípios. Deus está mostrando que há uma guerra espiritual. Deus está mostrando, eu te amo, eu te abençoo, eu te prospero. Mas o inimigo está buscando uma brecha para te destruir. E Deus fala, então tudo bem. Tudo bem, porque eu sei que Jó é bom e temente a Deus. Eu sei que Jó se desvia do mal. Jó é uma pessoa boa.
Jó levantava um sacrifício em nome de cada filho. Passado o ciclo de 7 dias, passado o ciclo de 7 banquetes, ele levantava de madrugada, levantava um altar em nome de cada filho e orava a Deus e dizendo: Senhor, caso eles pecaram em pensamento contra o Senhor, perdoa eles, perdoa os meus filhos. Jó é muito bom, Jó é temente, Jó se desvia do mal, Jó é um homem de família, Jó levanta altares, sacrifica ao Senhor, Jó é a testemunha de Deus, para mostrar que vale a pena ser Deus e ser pai de você. Mas o diabo diz que é porque Deus o abençoava muito. E Deus fala: então tudo bem, vamos fazer o seguinte, você pode fazer o que você quiser, pode tocar em tudo, menos na vida dele. Quando Deus fala isso, sabemos que a única coisa que não ia acontecer com Jó é que ele ia morrer. Eu lembro uma vez que o diabo se manifestou diante de mim e falou assim: eu vou te destruir, eu vou te matar. E eu falei para ele assim: você pode tocar em tudo, até na pastora Carla, menos na minha vida. Depois de algumas semanas eu pensei assim: puxa, que oração estúpida. Que oração estúpida. Porque eu não deveria ter falado: você pode tocar em tudo, menos na minha vida. Eu deveria ter falado: você não pode tocar em nada. Eu dei autorização para ele tocar em tudo. Muitas vezes fazemos orações que depois nos arrependemos. Hoje eu não oro mais assim, não. Se o diabo falar: eu vou te catar, às vezes o diabo fala: eu vou te matar, né? Eu falo: nossa, estou morrendo de medo que ele fez macumba para mim, estou morrendo de medo. Aí a gente fala: você pode tocar em tudo. Diga: você não pode tocar em nada. Você saia da minha vida. Diga: para trás. Para trás. Ao nosso redor estão os anjos e a proteção de Deus, mas ao derredor está Satanás, como um leão, buscando a quem possa tragar. Então diga para ele: para trás. Para trás. E quando ele te ameaçar, você vai perder o emprego, você diz: para trás. Não toque no meu emprego, não toque na minha família, não toque na minha saúde. Mas ali Deus deu uma permissão. Só para você saber, poucos dias depois, batemos o carro. Uma pessoa drogada bateu atrás do carro. E só para você ter uma ideia de como o mundo espiritual é, muitas vezes nós damos legalidade. E ele tocou no meu carro. E o propósito era tocar na minha coluna, porque o step do carro parou na coluna. Se não tivesse o step, com certeza eu teria problema na coluna, não andaria. Que foi o que ele falou assim: eu vou tocar na sua vida. Se eu não conseguir te matar, eu vou te colocar em uma cadeira de roda. E eu falei: você pode fazer o que você quiser, você só não pode tocar na minha vida. Mas hoje eu já falo: você não pode tocar em nada. Para trás. Você não vai tocar na minha esposa, nos meus filhos, você não vai tocar nas minhas coisas, você não vai tocar na minha saúde, você não vai tocar na minha casa, você não vai tocar em nada. Para trás. Diga de novo: para trás, Satanás. E o diabo, Deus dá autorização: você pode fazer o que você quiser. Pode fazer o que você quiser, você só não vai poder tocar na vida dele. De resto, você vai poder fazer tudo. E aí nós vemos que do dia para a noite, diga: o dia mau chegou. E ele perde os seus filhos. Ele perdeu 7 filhos homens, 3 filhas mulheres. Todo o gado foi destruído. Toda a plantação foi consumida. Vem uma notícia e diz: algo terrível aconteceu. Os seus filhos caiu a parede. Algo terrível aconteceu. Caiu não sei o que. Aconteceu não sei o que. O seu gado se perdeu. O seu gado foi roubado. O seu gado foi morto. A plantação foi atacada. Tudo se perdeu. Diga: do dia para a noite. Do dia para a noite veio o dia mau. Com certeza Jó não estava esperando. Mas do dia para a noite,
vem o dia mau. Por isso que temos que estar vigiando e orando. Por isso temos que aprender a usar a armadura de Deus e entrar nesta guerra para vencermos e sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas do dia para a noite chegou o dia mau. Eu falo, às vezes eu penso comigo assim, eu também sou homem, né? Eu falo, puxa, matou 7 filhos homem, 3 filhas, todo gado, toda a plantação, sobrou pouquíssimos servos que sobreviveram. Às vezes eu falo, puxa vida, por que não matou a mulher também, né? Eu tenho certeza que alguém já falou isso. Por que Deus não mata? Por que Deus não leva meu marido, né? Por que Deus não leva? Não, às vezes é só eu, né? Estou confessando uma coisa para você aqui, às vezes é só eu. Pode ser que você nunca pensou isso, né? Mas, sabe por quê? Porque sabe o que a mulher de Jó fala? O que a mulher de Jó fala? Amaldiçoa este Deus e morre. E era o que o diabo queria que ele fizesse. A mulher estava sendo usada pelo diabo. É que ele não falou em nome de Jesus, mas que estava. Porque ela foi exatamente falar para ele fazer o que o diabo falou que ele ia fazer. O diabo falou assim, não, ele vai murmurar contra você. E a mulher diz, Jó, amaldiçoa este Deus e morre. A melhor coisa que tem é alguém do seu lado querendo que você morra. Uma dessas orações que nós fizemos em libertação, que eu fui orar para uma pessoa, coloquei a mão nela, Deus falou assim, fala para ela, que aqui não se adora a Deus como ela adorava lá no terreiro. Se ela não mudar, eu mudo ela daqui. Ela não está mais aqui. Porque ela achou que ia viver aqui dentro, como se vivia dentro de um terreiro. E Deus falou para ela, você não vai me adorar como adorava os demônios. E a pessoa dizia que me amava. E ela achava que eu acreditava. Dizia que era minha intercessora. Eu já tenho um intercessor, não sei se você conhece. Alguém conhece aqui quem é meu intercessor? Eu acho que pode ser o mesmo que o seu, porque a palavra diz que o Espírito Santo de Deus intercede por vós. Vocês oram por mim, não oram? Muito obrigado. Porque é o Espírito Santo de Deus usando a sua boca para interceder a meu favor. Porque é guerra espiritual. Hoje eu estou rindo, estou brincando, mas quinta, sexta, sábado, você não tem ideia do peso que era nas costas. Eu falei, apóstolo, olha, na hora que nós levantamos para ir contra eles, o peso saiu. Eu lembro que na sexta-feira, no sábado saiu, e antes de sair, eu na porta para sair, junto com a pastora, e eu peguei e falei assim, que Deus me livre desta seta do mal. E a pastora falou, amém. O diabo não está brincando de ser diabo. Diga para a pessoa que está do seu lado, não brinque de ser crente. E essa pessoa do meu lado querendo a minha morte, a minha destruição. E quando eu impus as mãos, Deus deixou bem claro, falou assim, olha, fala para ela assim, desse jeito, ó, repete. E eu fui repetindo. Deus está falando que você não vai conseguir adorar a Ele da mesma forma que você adorou os demônios. E se você não mudar, eu vou te mudar. O diabo é astuto, coloca pessoas ao nosso redor para destruir a nossa vida. E aí quando a mulher fala, amaldiçoa esse Deus e morre, o que Jó responde para ela? Oi? Fala-se como uma louca. Ele não falou você é louca, ele falou fala como uma louca. Tem mulher que não é louca. Parece que é louca, fala como uma louca. A Bíblia diz que a mulher pode ser sábia e edificar a sua casa. E pode ser tola e destruir a sua casa. E nós destruímos a nossa casa, os nossos filhos, é com a palavra. E Jó não deixou aquilo entrar no coração dele. Ele não amaldiçoou o seu Deus e se entregou à morte. Ele simplesmente disse para ela, você está falando
como uma louca. Mas eu te amo. Porque depois disso, ele continuou casado com ela. E a Bíblia diz que ele teve outros filhos e netos. Às vezes a gente fala algumas besteiras mesmo. Mas que o seu companheiro, a sua companheira, possa ter sabedoria para dizer: vou levar nem em consideração, porque está falando como um louco. Quantos aqui já não ouviram uma palavra de um louco? Quantos aqui já não disseram: você ainda está frequentando a igreja? Você ainda está nessa igreja? Você ainda acredita que Deus vai fazer? Quantos aqui nunca ouviram uma palavra de um louco? Falas como um louco. Pessoas que falam: abandone esse Deus. Olha para a sua situação. Abandone essa igreja. Olha como é que está. Deixa isso para lá. Quantos já não ouviram uma palavra de pessoas que são como loucos? Agora a grande questão não é o que os loucos falam para você, mas é no que você acredita. E Jó, ele amaldiçoa tudo. Ele fala: maldito foi o dia que eu nasci. Mas ele não amaldiçoou Deus. A grande questão é se ele ia continuar firme ou ele ia se desviar. A grande questão é se ele ia continuar temente a Deus ou ia dar ouvido para as palavras loucas. Diga: Jó venceu a palavra dos loucos. Eu falei da mulher porque Deus fala que é a mulher, porque se fosse o homem eu ia falar que o homem é louco. Mas também tem muito homem louco, agindo como louco. Então as mulheres não ficaram ofendidas não, né? Posso ir no final, né, cumprimentar todo mundo na porta, né? Mulher nenhuma vai me bater não, né? Não dê ouvido às palavras de loucos. Continue firme. Diga: Deus vai me honrar. Em seguida, acontece ainda algo pior do que a palavra da mulher que fala como uma louca. Diga: o que é, pastor? São os amigos crentes, os amigos religiosos. A palavra diz que vem 3 amigos de longe, cada um da sua terra. Eles ficam sabendo o que aconteceu com Jó. Todo mundo está sabendo o que aconteceu com você. Às vezes você está falando: não fala para ninguém. Mas as paredes têm ouvidos. Se você acontece algo ruim com você, às vezes você está na rua: não, ninguém está sabendo. Não, todo mundo está sabendo. Todo mundo está sabendo da desgraça. Desgraça é uma desgraça, porque corre, e todo mundo fica sabendo. E os amigos de Jó, que eram de outro território, de lugares longes, eles ficam sabendo do estado de Jó. A notícia ruim chegou, o dia mau chegou, o dia mau chegou, a notícia ruim correu. Todo mundo está sabendo que aquele homem rico e próspero, abençoado, está na miséria, está envergonhado, está com as vestes rasgadas e cheio de pó, de terra, de cinzas. Está humilhado. Diga: Jó está pobre, miserável e humilhado. Aí ele vence a mulher, a palavra, como uma louca. E aí os amigos crentes ficam sabendo. Diga: Deus me livre. Fala com fé. E eles ficam sabendo. Eles se reúnem os 3 e vão falar com Jó. Não vamos lá falar para Jó, vamos lá falar o que aconteceu com Jó. Deus me deu a palavra, eu vou lá. Os 3 se reúnem, vão até Jó, encontram Jó no chão, com as vestes rasgadas, se humilhando, cheio de pó, de terra, de cinzas, humilhado. E para piorar, diga: para piorar. Porque quando a gente acha que está ruim, o diabo consegue piorar a situação. Ele fala: não, agora cheguei no fundo do poço. Você vê já o diabinho vindo com a pá: não, eu vou afundar mais. Eu vou fazer um buraco mais fundo. Depois que ele perde os filhos, ele perde toda a sua riqueza. Ele está pobre e miserável. Humilhado, todo mundo está sabendo da situação dele. Ele está no chão, como um mendigo miserável, com as vestes rasgadas,
humilhando-se diante de Deus, cheio de pó, de cinzas, diga, e doente. Eu vou te falar uma coisa, não tem coisa pior para desesperar uma pessoa, uma família, é uma doença. Isso desestrutura uma casa de uma forma, isso desestrutura, isso leva a pessoa ao desespero e a buscar qualquer porta e estratégia, e muitas vezes é por aí que o diabo entra. Porque o que tem de feiticeiros, o que tem de curandeiros, de operações espíritas, o que tem de falsos profetas dentro da igreja. Lembram da pastora de Macapé, sei lá de onde que é, né? 15 anos, profeta de Deus. Começou a orar, manifestou o demônio que estava por detrás. Por isso que eu falo, Jó está numa situação em que eu acho assim, eu passei 2 anos numa cama. Eu não conseguia ficar mais do que 40 minutos de pé. Então, na época da faculdade, eu falei assim, eu já tinha parado a faculdade de educação física, eu já tinha parado a faculdade de direito, e aí Deus abriu a porta da faculdade de ciências sociais, e aí eu fiquei doente, e eu falei, eu vou parar tudo, vou parar minha vida, mas eu não vou parar essa faculdade. Deus falou que era para eu fazer essa faculdade. Deus falou que era para eu parar direito para fazer essa faculdade. E eu não vou parar. Eu ia para a faculdade no ônibus de pé, porque eu não aguentava ficar sentado naquelas cadeiras. Chegava na faculdade, graças a Deus conseguia sentar meia hora. Aí de repente eu ficava de pé lá, encostado na parede. Aí você está de pé aí? Não, é que eu estou com dor na coluna, pode continuar a aula, é que eu estou prestando atenção. Mas eu fiquei 2 anos assim. Muita dor nas costas, os braços formigavam, as pernas formigavam, não conseguia ficar 30, 40 minutos de pé. Eu tinha que ficar sentado, deitado, virava, algo terrível. E leva a gente realmente ao desespero. E Jó está nessa situação. Ele perde tudo, ele está envergonhado, humilhado. A sua mulher diz, não, Jó, a gente vai vencer. Não, ela diz, não. Faz o seguinte, morre logo. Morre logo, porque é a melhor coisa. Sabe quando a pessoa está no estado terminal, que você fala assim, puxa, é melhor Deus levar essa pessoa. Está sofrendo tanto. A mulher de Jó não é que é uma pessoa má, eu brinquei aqui com as palavras, né? Mas ela não era uma pessoa má. Ninguém quer ver o seu marido, ou a maioria não quer ver o seu marido sofrendo. Então ela olhou para Jó e falou assim, meu Deus, do dia para a noite está desse jeito. Puxa, Jó, é melhor que você morra, porque do jeito que você está, né, eu vou sentir sua falta. Amém. Mas é melhor, você vai parar de sofrer. Jó está num estado terrível, sofrendo, angustiado, triste, amargurado. Ele diz, que desgraça foi ter nascido, eu não deveria ter nascido, nascer para isso, nascer para viver desse jeito, para ser envergonhado. A palavra diz que ele pegava cacos de telha, abria e coçava as suas feridas, que era uma espécie de câncer de pele, que tomou todo o corpo dele. Ele estava numa situação terrível, e aí, que nem eu falei, diga, vem os amigos crentes, eles se reúnem, se comunica, manda zap. Está sabendo como é que está lá Jó? É terrível, né? Deve ter pecado. Deve ter sido prostituição, sei lá, né? Mas aí eles se comunicam, mandam zap para um para o outro, se reúnem, não, vamos lá que a gente vai falar com ele. Os 3 amigos se reúnem, vão até Jó, chegam até Jó, sentam junto com Jó, se humilham junto com Jó, e eles ficam ali 7 dias sem falar nada. Sabe, tem hora que é melhor a gente ficar calado mesmo. As pessoas às vezes vêm perguntar, pastor, o que eu faço? E às vezes eu falo assim, aquela palavra que você gosta muito, sabe? Quando o pastor fala, você fica doido da vida, os demônios manifestam. Você fala, pastor, e agora? O que eu faço? Eu falo, vamos orar. As pessoas ficam doidas quando o pastor fala isso. Sabe por quê? Porque o que eu tenho para te ensinar é antes. Pastor, meu casamento, meu marido saiu de casa. Pastor, aconteceu isso, bateu o carro. Pastor, aconteceu aquilo. O que eu tenho para falar, para ensinar, é antes. Se eu falar, vai resolver alguma coisa? Tem hora que o que nós temos que fazer é ficar quieto.
Tem hora que a melhor coisa é ficar... E eles começaram bem, eles chegam, eles choram, eles rasgam as suas vestes, eles se humilham junto com Jó, o seu amigo, mas depois de 7 dias, Jó vai falar para eles. Jó vai se justificar. E aí eles começam a argumentar com Jó. E os 3, resumindo a história, os 3 tiveram uma discussão com Jó, e um fala, você está errado nisso, nisso, nisso e nisso, e você faz desse jeito, e Jó responde. Aí o outro amigo fala, é disso, disso, desse jeito, e Jó responde. Aí vem o outro, aí depois começa o debate de novo, vem a tréplica, né? E eles ficam discutindo ali, para saber o que está de errado. Pergunta o que está de errado. Pergunta de novo, o que está de errado, pastor? Não sei também. Os 3 amigos foram lá e falaram com Jó e falaram que estava errado. Sabe, a pior coisa que tem é quando você está mal e vem alguém e fala aquela palavra, sabe, que as mães sabem muito bem, né? Aquela lá, eu não te disse? Eu te falei. Te falei. Tá vendo? Se você tivesse me ouvido. Sabe, por isso que depois que você perde o emprego, se você vier falar com o pastor, eu tenho que me segurar para não falar isso. Porque eu vou querer falar isso, eu vou falar assim, não te falei? Eu não te ensinei? Mas fala, pastor, Jó não sacrificava? Não significa que você é ofertante dizimista, entrega as suas primícias, cumpre os seus votos, que o dia mal não vem não. O dia mal vem também. O dia mal vem para todos. Para quem é dizimista, para quem não é dizimista. O mal vem sobre a família para quem ora pelos filhos, para quem não ora. O que você tem que estar é preparado. Porque o dia mal vem para te desviar, para te tirar da presença de Deus. Diga, eu estou na presença de Deus. Pode acontecer o que quiser. Pode acontecer o que for. Fala, não, pastor, não vai acontecer nada não. Amém. Não, você depois vai falar que eu que profetizei aí, então por isso que eu estou. Mas a grande questão do dia mal é se você vai continuar firme e sendo temente a Deus e se desviando do mal. Se você vai continuar sendo ofertante dizimista. Porque a palavra de Deus começa com Jó, no primeiro capítulo, dizendo que ele levantava um altar e sacrificava para cada filho. Depois que ele perde tudo. Ele fica prostrado, chorando, se lamentando. Sabe, Jó vai conversar com Deus. Porque chega nessa hora que a gente fala assim, não é possível. Não é possível, deve ter alguma coisa. E Jó, ele fica argumentando com Deus. Sabe qual que é a grande questão? Eu não quero falar nada contra Jó, porque os 3 amigos já falaram, né? Eu não quero ser o 4º amigo, né? O 4º crente. Mas é o que eu aprendo nessa história, é que Jó, ele deixa de ter Deus como seu amigo. E começa a ter Deus como seu juiz. Ele começa a dizer que Deus é injusto. Como é que pode coisas ruins acontecer com pessoas boas? Ele não começa mais a ver Deus como Deus Pai. Ele não começa mais a ver Deus como o seu Deus Pai abençoador que o enriqueceu. Ele começa a ver Deus como um juiz. Sabe, a maioria das pessoas tem essa visão de Deus. Deus está com um chicote. A hora que eu errar, chicotada. Diga, Deus está com os braços abertos. Porque Ele me ama. E Ele quer me abraçar. Colocaram na cabeça do povo que Deus está com um chicote. Ele pegou uma vez um chicote e limpou a igreja. Né? Mas ele não vivia com o chicote na mão. Ele vivia com o pão na mão. Ele vivia abençoando, multiplicando o pão. E morreu com os braços abertos. Seu pai pode ter brigado com você, ter sido duro com você. Mas também, com certeza, ele deve ter feito coisas boas. E os amigos se reúnem, vão lá, começam a ter aquela discussão. E eles ficam acusando Jó. Jó, você tem algo errado, Jó. Confessa o pecado, Jó. Tem algo aí por detrás que está acontecendo. Jó, você é muito vaidoso, Jó.
Sabe aquelas coisas que a gente quer falar para os ricos? Você é filhinho de papai, você não conhece a vida, rapaz. Você sempre teve do bom e do melhor. Você é um vaidoso. Você é um arrogante. Parece que quando a gente está lá no fundo do poço, parece que essas pessoas têm prazer de vir e dizer essas coisas, né? As pessoas têm prazer de vir e falar, sabe por que você está assim? Por causa de pecado. Sabe por que você está assim? Porque você é vaidoso, porque você é arrogante. Sabe por que aconteceu isso com seus filhos? Por causa disso. Diga, Deus me livre desses mal amigos. Mas chega ao final do livro. Como eu disse, ele começa com os sacrifícios, um para cada filho. E termina o último capítulo falando de um sacrifício agora, não é um para cada filho, mas é por ele mesmo. Porque Jó diz, eu antes só conhecia Deus de ouvir falar, agora eu conheço de ver. Eu estou vendo Deus. Eu entendo as coisas de uma forma diferente agora. A palavra diz que todas as coisas ruins, juntamente com as boas, cooperam para aqueles que amam a Deus. Mas é as coisas ruins, junto com as boas. Por isso você não pode ficar simplesmente, só acontece coisa ruim, que aconteceu isso. Não, você tem que ver as coisas ruins e tem que ver as coisas boas também. A Bíblia fala do dia mau, do dia ruim, do dia que a luz se apaga. Mas para cada luz que se apaga, tem 7 lâmpadas de luz. A sua vida, com certeza, tem coisas ruins, como a minha, mas também tem coisas boas. Por isso, quando tem o dia ruim, você tem que ver o dia ruim junto com as coisas boas, isso vai cooperar. E aí Jó, termina o capítulo de Jó, ele agora, porque começa dizendo que ele fez um altar para cada filho. Não diz que ele fez para a mulher. Eu acho que é por isso que ela falou que morre, então. Amaldiçoa seu Deus e morre. Ora mais pela sua esposa, pelo seu esposo. Levanta um sacrifício para ele. Diz que ele levantou para cada filho. Você tem que saber que mais importante do que os filhos é o casamento. Casamentos são destruídos depois que os filhos nascem. O filho começa a dormir na cama, tomar o lugar do marido. Começa a tomar a atenção. Não é uma competição, mas nós não fizemos, quando os nossos filhos nascem, uma aliança, não chamamos testemunhas, assinamos um documento dizendo até a morte. Nós fazemos isso no casamento. Por isso, antes dos filhos, você tem uma aliança, é com o seu esposo. E você tem que primeiro levantar um altar pelo seu esposo e pela sua esposa. E depois, pelos seus filhos. Você tem uma aliança, é de casamento, de fidelidade. Com testemunhas diante de Deus. É com o seu esposo e com a sua esposa. Você não pode quebrar essa aliança. Depois vem os filhos. Quando colocamos os filhos no lugar do esposo ou da esposa, estamos quebrando uma aliança. Por que a maioria dos casais se separam no primeiro ano? Por que a maioria dos casais se separam quando tem o primeiro filho? Porque no primeiro ano, o marido não colocou a mulher como prioridade. E a mulher não colocou o marido como prioridade. Não firmaram verdadeiramente uma aliança. Porque uma aliança é dizer que o outro é importante. Que a mulher vai ser submissa e que o homem vai entregar a sua vida pela mulher. Agora, com as filhas eu nunca fiz isso. Eu cuido muito bem das minhas filhas, né? Espero que esteja cuidando bem. Mas eu nunca fiz um propósito diante de Deus falando que até a morte nos separe. Agora com a minha esposa, com a Carla, eu fiz. Então você tem um voto. Você tem uma aliança. Você tem um compromisso, um juramento. Ah, pastor, eu não fiz nada disso. Problema seu, deveria fazer e vai fazer, Mas juntou os corpos, não é as escovas de dente não, juntou os corpos, está casado, filho.
Então ele deixou a prioridade da mulher para colocar os filhos. E diz que ele levantava 7 altares, um para cada filho. E termina o texto dizendo que agora ele vai levantar, diga, é um altar. Um sacrifício que muda a minha vida. As pessoas dizem assim, não, sabe o que acontece, pastor? Para restituir a vida, a gente tem que orar pelos amigos. Por aqueles amigos lá, aqueles amigos crentes lá, que muitas vezes perturbam a gente, os amigos das onças lá, que nem os amigos de Jó. Então, ora por eles, pastor, que aí a vida restitui. Mas Jó só foi orar depois que ele levantou um altar. Ele levantou um altar para ele, de intimidade com Deus. E quando ele levanta esse altar de intimidade com Deus, não é mais um cerimonial. Não é mais um ritual de 7 altares. É o altar de intimidade com Deus. Ele é o meu Deus e eu sou o seu filho. Aí Deus começa a responder. Ele levanta o altar. Ele volta a ter intimidade com Deus. Ele começa a sacrificar. Aí Deus começa a restituir. Sabe a primeira coisa que Deus vai fazer para restituir Jó? Diga, falar com os amigos. Deus fala com um dos amigos e diz assim, olha, estou irado com você. Estou irado com você e com os outros 2 amigos. Vocês foram até Jó e não falaram a verdade. Vocês devem separar um sacrifício e ir até Jó. E Jó vai sacrificar no altar dele, e aí eu vou perdoar vocês. Posso te falar uma coisa? Eu, como Jó e como você, tenho alguns amigos. Alguns amigos que dizem assim, pastor, você está errado. Pastor, você está fazendo do jeito errado. Pastor, família não é assim. Pastor, igreja não é assim, pastor. Pastor, louvor não é assim. Pastor, sabe o que está acontecendo com você? É porque deve ter um pecado. E quando não tem, eles inventam. Mas eu vou te falar uma coisa. Sabe todos esses amigos, como o de Jó? Todos eles tiveram que voltar e pedir perdão. E sabe por que eles voltaram? Pergunta, por quê, pastor? Fala, pastor, eu quero saber, porque eu quero que os meus amigos voltem para pedir perdão. Ah, esses amigos vão ter que engolir o que falaram. Eles vão ter que engolir tudo isso que falaram. Pergunta, pastor, me ensina. Levante um altar. Sacrifique a Deus. Tenha intimidade com Deus. E Deus vai repreender eles. E vai dizer, o que você falou de Jó é uma mentira. Vocês acham que sabiam o que estava acontecendo e vocês acham que o que vocês falaram é certo, mas eu estou irado com vocês. E para que a minha ira seja aplacada, que vocês de novo se levantem e vão falar com Jó, vão pedir perdão para Jó, leve um sacrifício e entregue na mão de Jó, porque ele vai colocar sobre o altar dele, e por causa dele eu vou perdoar vocês. Sabe, o religioso, ele vai dizer assim, irmãos, vamos fazer uma campanha de Jó por restituição, porque há uma crise. Há uma crise, o Brasil está sofrendo. Vamos orar por nossos amigos. Quantos acham que isso é bom? Diga, isso é um dever. Orar até pelos inimigos. Orar até pelos inimigos. Até pelos inimigos você tem que orar. E uma das orações que eu mais faço pelos meus inimigos é, Senhor, mantenha eles bem longe de mim. Eu amo tanto eles, Senhor, mantenha eles um pouquinho longe de mim, Senhor. Diga, eu vou começar a orar pelos meus inimigos. Sabe essas pessoas que trouxeram palavras de loucura, essas pessoas que te julgaram, essas pessoas que te afrontaram, essas pessoas que te acusaram, essas pessoas que mentiram, Deus está irado com elas. Diga, eu sou uma testemunha de Cristo. Deus olha para você e diz, olha lá o meu servo indo para a igreja. Olha lá o meu servo buscando a Deus. Olha lá o meu servo fazendo a minha vontade. Olha lá o meu servo buscando uma mudança de vida. Olha lá o meu servo me adorando. Diga, eu sou uma testemunha de Deus nessa terra. E aí ele levanta o altar. Deus repreende
Os amigos vão conversar com Jó. Pedem perdão a Jó. É um sacrifício de perdão esse sacrifício. Diga, muitas pessoas vão me pedir perdão. Uma coisa que você deve fazer: não leve em consideração as palavras que são como de loucos. Não leve em consideração o que o seu esposo está falando. Não leve em consideração o que a sua esposa, os seus filhos, seus amigos que falam como loucos. Diga, não vou levar em consideração. Agora, os amigos, eles vão se arrepender. Não estou falando vão se arrepender de vingança, não. Diga, Deus vai falar com eles. Deus vai mostrar que eu sou um homem e uma mulher de Deus. Porque eu sou uma testemunha de Deus. E Deus só vai mostrar para eles que eu sou um homem, uma mulher de Deus, e vai mostrar que Deus está no controle e que o que eu tinha antes ainda não era o melhor de Deus. A Bíblia diz que Jó levanta um altar, sacrifica ao Senhor. Os amigos vêm, pedem perdão, fazem um sacrifício. Jó faz um sacrifício de perdão, de pedido de perdão por eles. Deus perdoa eles. E aí Jó começa a receber presentes. Ele ora pelos seus amigos e Deus restitui ele em dobro. Quantos querem ser restituídos? A crise tem tomado, a crise tem roubado, a crise tem destruído. Há um espírito de miséria. Algumas pessoas chegam para mim e falam: pastor, eu estou tranquilo, eu tenho 2 casas. Eu olho assim, só conhece a Deus de ouvir falar. Porque se os olhos fossem abertos, era para você estar com 5, 6. Tem pessoas que vêm: pastor, eu não consigo ter uma casa. Pastor, eu não consigo romper. Mas quando se tem um altar, se torna uma testemunha de Cristo. E Deus vai te honrar. Sabe, eu acho que o que mais alegrou o coração de Jó não foi ter voltado a se tornar rico e 2 vezes mais rico. Foi que Deus começou mostrando quem Deus é, quem Jó era e corrigindo os seus amigos. É assim que Deus vai começar na sua vida. Diga, eu não vou levar em consideração as palavras de loucura. Diga, eu vou me levantar. Jó ficava se justificando, ficava perguntando: por que Deus? Por quê? Por que desse jeito? Por que desse jeito? Mas quando ele realmente se humilha e ele diz: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. E ele reconhece o poder de Deus. Deus quis fazer desse jeito e ponto. E aí Deus começa a responder e começa a reverter a situação. Sabe, pode ser que você está muito cheio da razão. Muito... Por que não desse jeito, Deus? Por que desse jeito? Por que está acontecendo isso? Ah, se eu fosse Deus. Se coloque no seu lugar de filho, de servo e de adorador e diga: só o Senhor é Deus. Todas as coisas cooperam. O Senhor está no controle. O Senhor tirou e Ele tem poder para dar. O Senhor tirou. Ele me fez nascer nu. E se Ele me levar nu de novo, eu voltarei para a terra nu. O Senhor Deus, Ele deu e Ele tirou. Diga: Deus está no controle. Ele é soberano. Se coloque de pé. A grande questão dessa história que eu tiro como lição, como moral, é quem é o homem? Quem é o homem? Do que se queixa o homem? E Deus mesmo responde: do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? Quem é o homem? É pó, e para o pó voltará. Quem é o homem? Um grão de areia, uma fração de segundos da eternidade. Quem é o homem? Do que se queixa o homem? Mas quando nos colocamos na nossa posição, quando nos colocamos numa posição, não de humilhação, como Jó passa o livro todo, não como Jó com as vestes rasgadas, humilhado no chão, mas quando nos colocamos numa posição de filho, de servo, de adorador, quando levantamos um altar, as palavras de maldição não têm efeito contra nós.